Boa noite. Hoje o país acordou com uma notícia triste. Faleceu o Sr. Tony Stark, um amigo, um companheiro e alguém que marcou profundamente a vida de quem o conheceu. A sua partida deixou um vazio difícil de explicar por palavras. Tony Stark era conhecido pela sua personalidade forte, pelo seu sentido de humor e pela forma como se preocupava com quem estava à sua volta. Quem o conhecia descrevia-o como alguém presente, leal e com uma capacidade especial de marcar a vida dos outros. O funeral realizou-se hoje, dia 27 de janeiro de 2026, num ambiente de grande respeito e silêncio. Amigos e familiares reuniram-se para prestar uma última homenagem, partilhando memórias, gestos simples e momentos de reflexão. Não foi apenas um adeus, mas também um momento para recordar a vida que foi vivida e as ligações que ficaram. Para muitos, o Sr. Tony Stark não será lembrado apenas pela sua ausência, mas sobretudo pela presença que teve enquanto esteve aqui. As palavras, os momentos partilhados e as memórias continuam vivas em quem o conheceu. Tony Stark não era apenas um nome, era uma presença, era alguém que fazia falta quando não estava por perto e que se fazia notar quando chegava. Amigos descreveram-no como uma pessoa intensa, genuína e sempre pronto a ouvir. Falámos com várias pessoas que privaram de perto com Tony Stark e vamos começar por ouvir com o Sr. Azevedo, que conhecia Tony há vários anos. Vamos então mostrar a reportagem do mesmo. Sr. Azevedo, gostaríamos de lhe perguntar como se lembra aqui do Sr. Tony Stark. O que é que lhe relembra mais nele? Era muito boa pessoa, pá, ajudava bastante toda a gente, ele gostava de ajudar toda a gente, pá, é uma pena ter perdido um cidadão como este. Acha que isto poderia ter sido evitado? Sim, sim, claro. E que legado é que acha que ele deixa aqui para as pessoas desta cidade? Nem sei, neste momento não tenho palavras, sinceramente, para estar a falar. Claro, nós Estou muito respeitamos muito triste. os nossos pésames, os nossos pésames. Continuação, Obrigado, resta um bom obrigado. dia. O funeral de Tony Stark realizou-se hoje num ambiente de grande respeito e emoção. Familiares e amigos reuniram-se para uma última homenagem num momento onde o silêncio falou mais alto do que as palavras. Entre os presentes esteve o Sr. Vasco, proprietário do restaurante Burgershot, amigo próximo, que recorda Tony como alguém sempre presente. Quem não me Como é que o conhece, senhor se chama? sou o Vasco. Isto para mim apanhou-me de surpresa, muito sinceramente. Acho que o homem não merecia, podia ter muitos inimigos, mas uma coisa é certa, ele não tinha sequer mágoas, não guardava ranço de ninguém. O homem era impecável, o homem ajudava todo mundo. E isto apanhou-me completamente de surpresa. Não consigo mais. Tem calma, isto tudo se vai resolver. Você Quando lembra-se de algum eu, momento específico com ele que teve? quando eu enterrei aqui nesta cidade, o homem foi o primeiro a vir ter comigo, a ajudar-me. Ficava sem teto. Como é que está a lidar com esta perda? É muito complicado. Oh, pronto, os nossos Olha, pêsames deixamos. uma coisa lhe digo, uma coisa lhe digo. Diga, Ele não diga. está morto, ele está eternamente no meu coração. Exatamente, e nos nossos também. Muito obrigado pelo seu depoimento. Gestos simples, abraços silenciosos e olhares marcados pela saudade definiram esta despedida. Para muitos, não se trata apenas de dizer adeus, mas de agradecer a vida e os momentos partilhados. Nelson Coutinho também partilhou connosco a sua memória de Tony Stark. Há quanto tempo conhecia aqui o Sr. Tony? Sou sincero. Eu não sabia que era ele. Não sabia? Pronto, lamentamos muito. Eu só vou descobrir agora. Há alguma coisa que nunca teve a oportunidade de lhe dizer, mas que gostaria que ele ouvisse? Que eu o amava. Como amigo. Você amava. O que é que o definia Eu vou como sentir pessoa? saudades. Ai. O que é que definia o Tony como pessoa? Pá. Ele como pessoa
era muito prestativo, ajudava muito, maltratava muito de vez em quando quem merecia, né? Ai, ele era uma E boa pessoa. acha que isto poderia ter sido tudo evitado? Epá, eu já ouvi muitas histórias de como é que ele morreu. Ahm, disseram que foi ataque cardíaco, que foi a mulher que era muito potente. Epá, eu já nem sei o que é que eu hei de acreditar. Muito bem, muito bem. Vamos deixar-lhe então repousar. A continuação de uma boa noite e os nossos pêsames. Cada testemunho reflete uma parte diferente de Tony Stark, mas todos apontam para o mesmo. Alguém que marcou, que deixou saudade e que não será esquecido. Falámos ainda com um primo próximo, o Sr. Jaime, familiar de Tony, que pediu respeito e tranquilidade neste momento difícil. Deixamos então que a reportagem que o mesmo efetuou. Estamos aqui com o senhor, como é que se chama? Jaime, Senhor Jaime, gostaria de dizer algumas palavras em homenagear o senhor Tony Stark. seria assim, pá, quero dizer que ele era um grande homem. Infelizmente a ambição levou onde ele terminou. Não acredito que o legado do mesmo termine aí, porque ele tem muita gente que o admira e muita gente que irá continuar o seu trabalho. Pá, acho que ele deu um passo maior que as pernas, vou ser muito sincero. Você Infelizmente. já o conheci há muito tempo, o senhor Sim, é meu primo. é seu primo, é familiar, aos nossos Exatamente. pêsames à família. Você teve alguma lembrança que ele queira lembrar? Infelizmente, em tempos recentes não estávamos muito juntos, mas quando éramos, pá, na nossa adolescência, brincávamos muito à pinhada, não sei se sabe o que é isso. Você acha que isto é o fim de uma era ou o começo de uma nova? Pá, sinceramente acredito que seja o começo de uma nova. Acredita que há males que vêm por bem? Exatamente. E alguém que queira culpabilizar pela morte do Sr. Tony Stark? Sinceramente, eu só quero vou-lhe ser muito sincero. Vai ser mesmo o sistema que temos atualmente. Acha por bem a polícia estar presente quando foram os que mais levaram um indivíduo detido, que mais causaram pressão e stress? Sinceramente, é o mínimo que podem fazer, mas no entanto, não acredito que o mesmo gostou muito da presença deles aqui, mas ele também não tinha escolha. E o que é que definia o Tony Stark numa palavra? Indomável. Era indomável? Quer elaborar? Rico! Sinceramente, é alguém que não desiste. Eu sinceramente ainda não acredito como é que ele desistiu desta forma, mas é o que é. E como é que está a lidar com a perda de alguém tão chegado, um familiar tão próximo? Ainda não consegui acreditar, vou ser muito sincero, ainda não consegui acreditar. Consegue elaborar alguns factos que tenham levado à morte o mesmo? Porque até agora temos várias histórias e nenhuma parece ser verídica. E então, eu tenho fontes um bocadinho fidedignas, acredito eu, mas algo que a polícia vos pode confirmar. O mesmo estava envolvido, infelizmente, num grande alvoroço com eles, né? Infelizmente tiveram um dos maiores da sua patente sequestrado pelo mesmo. Não é a coisa que eu acho mais correta, mas tal como eu lhe disse, ambição aquilo levou a estar onde está agora. Mas no entanto, o mesmo realmente conseguiu sequestrar alguém muito importante dentro das forças. E dentro disso, acho que ele teve uma queda de um penhasco. E acha que isso poderia ter sido evitado de alguma maneira por parte da polícia? Acredito que sim. Acredito que se tivessem tentado abordar de outra forma, tentado chamar psicólogos na altura, tentado colaborar um pouco, tentado perceber o que é que se passa ali na cabeça dele, acho que sim. Então Acho que tinha... culpabiliza a polícia pela morte do seu primo. Sim, culpabilizo e acredito que isso possa gerar aí grandes ondas na cidade. Muito bem, foi a entrevista possível. Muito obrigado, Sr. Jaime. Por fim, ouvimos o ex-comandante da GNR, Sr. Samuel Becker, um amigo que destacou a importância de lembrar Tony pela vida que viveu e não apenas pela sua ausência. Diga. Eu fui a última pessoa a ter contato com o mesmo. Eu sou um reformado da Guarda Nacional Republicana, Samuel Becker. E como é que descrevia aqui o senhor? Um homem com as letras todas. Aquilo Com é que todas era as um homem. letras? Um grande homem, rico, com bom Alguma coração. lembrança que se relembra do indivíduo? Claro. Quando ele fazia... Quando eu e ele íamos ali para o bar dos Bahamas, beber umas bebidas. Tínhamos histórias engraçadas. Olha, E foi que de é lá que que- saiu o filho dele. Ele tem um filho? Tem. Quem? Diziam que ele tinha um filho. Olha, já E se foi embora a chorar.
e que o que é que lhe mais custa neste momento? O que mais custa é partir bem o partido. Muito cedo. Não E gostei. aprendeu algo com ele? Claro. O quê? Vaidagem. Como? Meninas. As meninas. As Ele era meninas atacante. aprender. Muito bem, atacava Aquilo muito era um nesse homem. campo. E Ele como é que homem. gostava que ele fosse lembrado? Lembrado? Lembrado, como é que gostava que ele fosse lembrado? Neste dia, já que estamos no dia 27, era greve. Era greve, também acho que Feriado. sim. Também acho muito bem, acho muito bem. Pronto, de volta para o estúdio de a perda de Tony Stark é sentida de forma diferente por cada pessoa, mas fica a memória, o carinho e a marca que deixou em quem o conheceu. Chamamos então para esta entrevista o Sr. Konak, Igor e o bombeiro que esteve presente no local. Temos aqui em estúdio o comandante da Proteção Civil, Igor Gonçalo, e o bombeiro estagiário Rui Almeida. Boa noite, Sr. Comandante. Boa noite, Sr. Bombeiro Rui Almeida. Sr. Bombeiro Rui Almeida, sabemos que esteve presente no local da ocorrência. Poderia explicar como se desenvolveu a situação e quais foram os procedimentos que a sua equipa teve de seguir? Boa noite a todos os telespectadores, boa noite, Sra. Apresentadora. Nós inicialmente estávamos no quartel, fomos acionados para um trauma, que no caso significa queda. Fomos acionados para um trauma que seria no posto da GNR, em Sandy Shores. Foram-nos dando mais detalhes no caminho, para a gente saber para o que ia, no caso, para estarmos preparados. Foi-nos dito que o mesmo tinha saltado do Monte Chiliad, não sabemos a altura, não tivemos acesso a essa informação, mas pelo que nos foi dado pelo CODUS, Centro de Orientação de Doentes Urgentes, o mesmo estava a praticar algum tipo de desporto, pelo que nos foi dito, e então saltou do penhasco. A nossa chegada, como eu tinha referido antes, fomos acionados para o posto da GNR, portanto, a nossa chegada ao posto, a vítima já se encontrava no chão, desmaiada, com pouca resposta, quase não respondia a sinais dolorosos, nada do tipo. Ao avaliarmos, deparamos que ele já estava com pouca resposta, ou seja, com poucos batimentos, pouca saturação, que é oxigênio no sangue. A pressão arterial também já estava muito pouca, já era níveis muito baixos. Nós tentamos fazer o possível para reverter e até à chegada da VMER, Veículo Médico de Emergência e Reanimação. Na chegada ele foi-nos orientando para o que a gente deveria ou não fazer. Fomos continuando avaliando, a tentar ter resposta da mesma. Quando, de um momento para o outro, reparamos que a vítima entrou em paragem. Pronto, basicamente o coração parou de bater e tivemos que transportá-la o mais rapidamente possível para o centro hospitalar. À chegada ao centro hospitalar, a vítima ainda encontrava-se em paragem cardiorrespiratória. Tentamos fazer os possíveis já na sala de emergência, tanto por parte de outros médicos, enfermeiros e técnicos presentes no hospital. Tentamos fazer o possível, continuarmos com as manobras de suporte básico de vida, usar o DAE, mas mesmo assim, dando o nosso máximo, o nosso esforço para aquilo que a gente é treinado todos os dias, não conseguimos reverter a paragem. Mando já os meus sentimentos à família e aos amigos, claro, e melhores dias virão, claro que sim, e se for preciso alguma coisa, os bombeiros estão aqui para ajudar. Senhor Bombeiro Rui Almeida, obrigado pelo seu depoimento. Gostaríamos de fazer algumas questões, nomeadamente quais foram os maiores desafios que a sua equipa enfrentou no local. Em relação aos maiores desafios, todas as emergências são um desafio diferente, mas aquela nós não sabíamos muito bem para o que íamos, tínhamos sido acionados para apenas um trauma e a nossa chegada à vítima já quase que estava em paragem. Tentamos sempre avaliar, tentar dar sempre o máximo de nós para tentar reverter da paragem,
mas sempre com pouca resposta e sem sucesso. Fizemos o possível e o impossível, tanto por parte dos bombeiros como por parte da equipa do INEM no local, mas mesmo sem resposta, a gente foi tentando para obter outra resposta possível, que seria a vítima reverter da paragem e assim, ainda hoje em dia, continuar viva. Muito obrigado pelo seu depoimento, Sr. Bombeiro Estagiário Rui Almeida. Passamos então agora para o Sr. Comandante da Proteção Civil, Sr. Igor Gonçalo. Gostaríamos também de fazer algumas questões, nomeadamente sabemos que foi o comandante da equipa da Proteção Civil dos Bombeiros no local desta tão triste ocorrência. Gostaríamos então de lhe perguntar se gostava de enviar alguma mensagem a esta comunidade sobre a prevenção e segurança destes momentos. Antes de mais, boa noite aí para casa, boa noite aqui no estúdio. Quero desejar de profunda tristeza as condolências a toda a família, amigos, do Sr. Tony Stark. Como foi dito por aqui pelo camarada Rui, tentámos tudo o possível e o impossível. Apelamos a toda a população para que sejam responsáveis, mantenham-se em segurança. E se possível, sejam prestáveis uns para os outros. Infelizmente perdeu-se uma vida, infelizmente perdeu-se um amigo, um familiar. Portanto, peço que tenham consideração pelos outros, tentem ao máximo ajudarem-se e mantendo-se em segurança sempre. Senhor Comandante, como é que a sua equipa se manteve e mantém preparada para lidar com emergências tão críticas como as deste caso? Minha equipa está bem treinada, tanto da parte dos bombeiros como da parte do INEM. Cada caso é um caso, infelizmente perdeu-se a vida, mas a equipa esteve sempre de pulso firme, tivemos sempre o máximo de atenção possível no acontecimento. Usámos todos os meios que tínhamos disponíveis no local, incluindo no transporte para a unidade hospitalar. Tentámos que um camarada nosso dentro de uma ambulância fosse com os maiores cuidados possíveis. Portanto, não conseguimos fazer muito mais. Não conseguimos fazer muito mais. Senhor Comandante, considera que a situação no local poderia esclarecer-nos se houve algo que a sua equipa pudesse fazer de forma diferente ou se a ocorrência envolveu circunstâncias inevitáveis? Falamos num civil que dada a informação, era outra, apresentava outro tipo de estado, digamos assim. Não culpando, peço desculpa, aqui os camaradas das forças de segurança, mas dadas as informações que foram dadas, infelizmente, outro tipo de meio foi se calhar o insuficiente naquele local. Muito bem, aqui o Sr. Bombeiro Estagiário informou que a informação que tinham na altura da ocorrência é que o indivíduo estava a praticar algum tipo de desporto. Mas como é que o indivíduo a praticar desporto acaba no posto da GNR? Não lhe sei informar dessa ocorrida, a gente simplesmente foi acionado para um trauma, que o ponto de referência seria no posto da GNR. Nós, claro que não tentamos saber mais detalhes, apenas tentamos fazer o impossível e impossível para tentar reverter dessa situação. Nós propriamente não sabemos o que é que a pessoa estava ou não a fazer, apenas tentamos ajudar ao máximo e reverter o ocorrido. Não foi possível, mas a gente trabalhou duro, foram mais de meia hora ali a tentar reverter da paragem e mesmo sem resposta por parte do Sr. Tony. Senhor Bombeiro, visto que foi um dos primeiros a chegar ao local, interrogo-lhe se tem alguma informação relativamente às feridas na vítima.
se o Sr. Tony Stark tinha feridas derivado ao acidente ou acha que a polícia poderá ter feito algo para prejudicar a vida do mesmo? Ao avaliar o Sr. Tony, a gente claramente reparou que ele tinha várias fraturas, no caso ossos partidos, tanto do fémur, que é o osso da perna, o do braço, o rádio, que é um osso da mão. Nunca reparamos que ele tinha sido alvejado, ou seja, tivesse buracos de tiro, no caso. Não tinha vários edemas, que é quando a pele está, quando um membro, ou seja, a perna, o braço está mais inchado, tinha vários, mas isso é propositado à queda e às várias embatidelas que pode ter tido nas pedras durante a queda. Mas nunca reparamos em excesso de força por parte das forças de segurança. Muito obrigado, Sr. Bombeiro Estagiário Rui Almeida. Muito obrigado, Sr. Comandante, pelo vosso depoimento. Hoje lembramos Tony Stark, amigo e companheiro de muitos. Fica a memória da sua vida, das ligações que criou e do impacto que teve em todos os que conheceram. À família e amigos e todos os que sentiram esta perda, deixamos os nossos sentimentos. Muito boa noite.